Olá! É provável que você tenha aí na sua casa, no seu escritório, pelo menos quatro das inúmeras invenções de Nikola Tesla. A seguir, a entrevista com Boris Petrovich. Você vai saber um pouco mais acerca da vida de Nikola Tesla e de suas invenções. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso encontro às terças e eu estou tendo a gratíssima satisfação de ter aqui ao meu lado esse jovem pesquisador, o Boris Petrovich, e pronunciei correto o seu nome, Petrovich? Petrovich, mas tudo bem, a gente tá no Brasil. A gente está no Brasil? A gente tá no Boris Petrovich. O Boris, dentre as suas inúmeras linhas de pesquisa na área de ciência de ponta, tecnologia de ruptura, o Boris está aqui nos dando deu-nos uma palestra sobre uma releitura, uma revisão a respeito dos trabalhos de Nikola Tesla, a respeito dos princípios da conservação de energia, transmissão de energia sem meio físico e outras coisas mais. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui perto dele para ele me contar um pouquinho mais sobre essa história. Mas primeiro eu vou sanar uma curiosidade minha e tenho certeza que é de vocês também. Boris, tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Pela essa oportunidade para passar essa visão. Ok, então. Boris, às vezes nós nos identificamos por uma série de atributos e tudo mais, né? E você tem um certo protagonismo por você carregar no seu DNA algumas sequências do Nikola Tesla contigo, é isso mesmo? Conta Sim. Essa história para nós. Bom, a alma quando nasce escolhe aonde vai nascer e o que vai fazer nessa encarnação. Eu acredito mesmo, e Tesla também acreditava na infinitidade da vida, no Espírito Santo, e para mim, pelo um destino, veio do céu essa tarefa de continuação desse trabalho. Eu nasci em Belgrado, na antiga Iugoslávia, num país que não existe mais. Hoje em dia, depois da separação da Iugoslávia, que virou 7 países, temos, né, Croácia, Sérvia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia, Montenegro, agora também um paísinho que chama de Kosovo, que não é reconhecido, que é parte da Sérvia, mas como na separação dos casamentos, a antiga Iugoslávia separou. Tesla nasceu no que hoje em dia se chama Croácia, com uma descendência sérvia, e num momento da sua vida ele emigrou pela recomendação de um dos sócios de Thomas Edison da Europa para Estados Unidos, onde ele materializou esse grande trabalho que hoje em dia é fundamento do nosso sistema energético também no Brasil. Tesla fala que era o homem mais inteligente do mundo. Ele nunca casou, nunca teve filhos, mas eu tenho essa bênção que às vezes é também uma grande dor de uma tarefa bem séria, de fazer parte da família de irmã de Tesla, Marica Kosanovic. Que legal. Isso gera uma psicogenética e psicoenergética, uma capacidade de entender essa visão que ainda não se materializou e manifestou incompleto nesse plano da existência terrestre. Enfim, o Tesla contribuiu muito como engenheiro, com seus patentes e invenções. Hoje em dia, quando vocês ligam a luz na sua casa, usam pelo menos 5 patentes de Tesla, a corrente alternada.
sistemas de transmissão de energia de alta tensão, transformadores, inclusive a primeira usina hidrelétrica que ele construiu nos Estados Unidos, na Cataratas de Niagara. 100 anos depois de trabalho de Tesla, não mudou muito no nosso conceito de geração e distribuição de energia, porém o Nikola Tesla sonhou muito mais do que foi implementado. Ele visionou um sistema global de transmissão de energia sem fio, com capacidade de colocar sistemas de geração de energia nos locais onde tem acesso mais amplo aos recursos renováveis energéticos. Ele quis utilizar, por exemplo, a energia geotermal, como as 5 usinas com as torres de transmissão de energia capaz de alimentar eletroeletrônicos, sistemas até de eletropropulsão às grandes distâncias, teoreticamente no globo inteiro. Porém, hoje em dia, a gente usa também muito de tecnologia de rádio, que no fundamento baseada nas antenas rudimentares de Tesla. Que não deixa de ser um sistema de transmissão de energia. Uma parte desse sistema reduzido foi introduzido nas redes de comunicação com celular. E, enfim, se vocês vão ler os artigos, os mandamentos de Tesla 100 anos atrás, vocês vão ver que ele realmente descreveu a vida que nós estamos vivendo agora no século XXI com celulares. Porém, é um assunto onde você anda com um aparelhinho no bolso e comunica com pelo menos 3 torres de comunicação permanentemente numa certa frequência. Só que Tesla descobriu os fenômenos da natureza que são capazes de não só transmitir informação à distância, mas também uma quantidade útil da potência elétrica que podia alimentar eletrônicos. Essa era uma próxima pergunta que eu queria comentar com você. Pessoal, para vocês que estudam ciência, para vocês que estão a par de todo o movimento de desenvolvimento tecnológico, claro está que o final do século XIX, começo do século XX, quando Nikola Tesla foi protagonista de um momento de ruptura tecnológica, isso não tenha dúvida nenhuma. Eu entendo, e eu acredito que você também entenda assim, agora. Chega um momento que nós não temos o tempo de vida expressivo na terceira dimensão de fazermos aquilo que tem que ser feito, tá? E seguindo essas pegadas, hoje, eu tive o privilégio de assistir a palestra do Boris hoje, e eu vou deixar aqui embaixo uma série de descrições para que vocês vejam, percebam o que o Boris vem fazendo em termos de avanço tecnológico, mas não no sentido de um sentido de um protagonismo, mas isso só foi possível porque nós avançamos quase um século tecnologicamente para podermos compreender aquilo que era algo que fazia parte de um sonho maravilhoso daquele homem, fazia parte das suas reflexões profundas, das suas interconexões com níveis vibratórios e níveis de consciência superiores, mas que naquela época era absolutamente impossível termos tecnologias disponíveis para produzir os fenômenos e produzir os efeitos necessários daquela época. Mas nem por isso aquilo naquela época foi esquecido. E o Boris, você como jovem engenheiro, uma pessoa brilhante, um homem de um profundo conhecimento, tá? Tem tido esse cuidado, não só de fazer uma revisão extensa nas patentes, como também experimentá-las de alguma maneira. Me fala uma coisa, Boris, hoje ainda nós estamos presos a alguns paradigmas da ciência contemporânea. As leis da termodinâmica, por exemplo, as leis de Maxwell, que fala a respeito dos campos eletromagnéticos, transferência de energia através de campos elétricos, campos magnéticos e tudo mais. Como é que você hoje, falando agora tecnicamente para as pessoas que conhecem um pouco esse aprofundado da física, pode escancarar com o verbo,
Bom, eu mudei para o Brasil 8 anos atrás e em dezembro de ano 2012, olha a data esquisita, eu, com apoio de umas pessoas ligadas ao Exército Brasileiro, em Brasília, fundei uma ONG, que é o Instituto Nikola Tesla, que tinha criado primeiramente um laboratório de pesquisa com aparelhos didáticos, com a ideia de passar essa visão no Brasil, com percepção da grande importância da terra brasileira nesse processo da transição planetária que nos enfrentamos, pela sua posição geoestratégica e geofísica. Nós estamos falando de conjuntura estratégica. Isso não tem nada a ver com coisas esotéricas e transcendentes. Isso é factual. É física. É física. É física. Tá? Esse processo de transformação não tem nada a ver com as esquisitices esotéricas. Não. Vocês me conhecem. Eu não estou trazendo o Boris aqui para agradá-lo. Estou trazendo aqui para informá-los o que está acontecendo. Fique atento. Porém, nessa instituição, já que eu tenho a habilidade de falar português e escrever um pouco de português, fundamos 3 principais linhas de atuação, de pesquisa e desenvolvimento na área de novas fontes de energia, onde inicialmente dividimos essa parte na tecnologia convencional e não convencional, quer dizer, convencional na área de geração e projetos de energias renováveis no Brasil. Nós estamos falando de energia eólica, estamos falando Sim, de biodiesel. Coisas tecnologicamente possíveis, mas quais naquela época ainda ninguém falava no Brasil. Hoje em dia a situação melhorou bastante. E na área de não convencional, a explicar os processos da nova física dos assuntos que você tocou um pouco. Na segunda meta, era a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, onde na parte do trabalho do laboratório já chegamos a ter uns protótipos úteis nessa área para transmissão de energia para eletroeletrônicos até motores elétricos. E a terceira que foi recebida muito bem pelos brasileiros, pela sua habilidade de observar processos não materiais, que é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de análise e potencialização de energia humana. O que será isso? Isso eu acho muito importante nós tentar explicar. Sempre me perguntam, mas como que o Nikola Tesla é um homem só, uma cabeça, duas mãos, conseguiu patentear mais do que 300 patentes e nas todas as universidades federais que eu dei palestra, na frente de jovens brasileiros, eu tinha essa tarefa de inspirar os jovens no processo intuitivo científico. Tem até pessoas na Academia da Ciência da Sérvia, que é meu país, que no nível de um elétrico nunca publicava trabalhos científicos, não gostava de andar com cientistas, mas como artistas. Mas tem que entender a alma do ser altruísta, que chamamos de pai de energia livre. Para nós, energia livre é qualquer recurso energético livremente disponível no espaço. Eu sempre falo que o Nikola Tesla é uma daquelas pessoas que fizeram muito, mas muito bem para a raça humana. Foram aqueles seres humanos que encarnaram no planeta para realmente fazer algo que nos serve e nos traz um outro nível até de conforto. Então, olha essa ideia doida. Vamos nos tirar a energia do, por exemplo, calor do sol e transmitir gratuitamente, sem fios, sem essa capacidade de medir o uso de energia, porque a energia podia livremente sair do chão mesmo. A grande invenção de Tesla que nunca materializou, se a torre de Tesla, tinha uma onda transmissora que veio pelo chão mesmo, pela crosta terrestre. E essa ideia ele obteve de observação da natureza. Então,
eu falo, era a intuição do cientista que observou a natureza e tentou replicar processos naturais nas invenções e na tecnologia que podia melhorar a qualidade de vida de todos. Ele gostava de sentar-se no laboratório em Colorado Springs, onde o caso aconteceu, observando raios. E ele vai ver lá, raio caiu na montanha 20 quilômetros mais longe, e com as antenas rudimentares dele aterradas, ele começou a ter uns impulsos elétricos. Quer dizer, passou um tempo, desde raio caiu, e ele teve impulso elétrico na antena que depois virou fundamento do rádio. Ele entendeu que existe um processo natural, um meio natural e uma certa frequência de permeabilidade nesse meio, com qual a natureza transmite impulsos elétricos pelo chão, e pensou, para que eu não seria capaz de transmitir do mesmo jeito e distribuir energia até os locais mais distantes. Só que, no todo esse movimento, ele percebeu uma coisa que realmente, e pelos experimentos já vários históricos, forma-se uma nova física. A gente tem experiências, medições como instrumentos, onde nós temos uma quantidade de energia a entrar num sistema de transmissão de energia, e na área de recepção sai mais energia do que nós estamos alimentando a antena transmissora. E não é por acaso que Tesla, no patente, chamou a torre transmissor amplificador, quer dizer, existe uma amplificação do sinal. Isso é contra algumas leis da física, leis da termodinâmica. Enfim, o próprio Tesla nunca terminou a faculdade porque brigou com o professor. O professor falou, mas isso é que se não quer fazer é impossível. E Tesla estava, naquela época, ainda explicando o motor indutivo que agora todo mundo usa, é um motor elétrico, gerador elétrico, tudo mesmo. Todo mundo tem um ventilador em casa. Princípio de campo magnético rotacional. Então, está nascendo nessa visão de Tesla que ele recebeu em contatos com pessoas que veem no Ocidente, no caso nos Estados Unidos. Um grande amigo dele é um yogi, Swami Vivekananda, que passou para ele os conhecimentos das antigas civilizações, inclusive os livros de Veda, onde se fala de existência de um campo que permeia todo o universo, que Tesla, pela palavra, chamou de campo akáshico, tal de Akasha, e ele era um dos cientistas que acreditava e falava muito da existência desse meio que chamava de éter. Hoje, de éter não existe na física, depois de experimentos Michelson-Morley, mas existe uma incapacidade de astrofísicos e cosmologistas tomar conta matematicamente de toda a existência material e energética no universo, onde que eles falam tudo o que a gente vê, que é matéria sólida, matéria bariônica, faz um cálculo de mais ou menos 4 e pouco por cento, tem 23% de algo que chamam de matéria escura e mais do que 70% que chamam de energia escura, ainda não sabem. Aí eu pergunto como que a gente liga a nossa geladeira nessa energia escura. As respostas existem no trabalho e visão de Nikola Tesla. Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção para um fato. Na narrativa do Boris, nós temos uma fala aqui que o Nikola Tesla foi beber na fonte de Swami Vivekananda. Para quem gosta de pesquisa, corra atrás desse nome, vai estar escritinho o nome dele aqui embaixo. Todos aqueles cientistas que em algum momento da sua vida foram para um outro nível de competência, vou repetir, que foram para um outro nível de competência, obviamente para um outro nível de compreensão, tiveram ao seu lado pessoas que puderam oferecer a ele conhecimentos que transcendiam ao conhecimento técnico-científico, transcendiam ao conhecimento trivial, acadêmico.
e foram para um conhecimento mais transcendente, um conhecimento mais, ouso dizer até um conhecimento espiritual. Eu cito aqui o físico contemporâneo, o Dr. David Bohm, o próprio Albert Einstein, o Max Planck, enfim, todos esses, vocês, ao lerem a bibliografia, a biografia desses indivíduos, todos, absolutamente todos, tiveram ao seu lado, não só na sua literatura de referência, bem como pessoas ao seu lado que os inspiraram no aspecto espiritual, que essa transcendência, que as coisas que estão materializadas, os fenômenos naturais que podem ser replicados e explicados até hoje, estão em numa outra base de dados que, por razões óbvias e de tempos em tempos, a gente vai compreendendo. Tô exagerando? É importante anotar que a intuição humana, essa revelação da natureza própria para um ser, é ligada com a pureza do ser. Tesla era um altruísta. Ele entendeu a existência de um campo infinito da força que ele quis utilizar a transmitir energia, teoreticamente, a qualquer distância, de forma instantânea e sem perda. Nenhum tipo de onda, hoje em dia reconhecido pela física cartesiana, é capaz de fazer esse trabalho. Nos últimos 10 anos, ainda tivemos, pelo avanço de sensores e automação, um sucesso de entender e mensurar esses fenômenos que não existem num campo dual da existência, que é eletromagnético, quer dizer, tem polo positivo e negativo. Esses fenômenos são neutros, per se, difíceis para registrar. Mas essa briga científica também envolveu uma outra pessoa da Sérvia, que era a esposa de Einstein, Mileva Marić Einstein. Exato. Ela era estudante de Einstein na época e ela foi que introduziu toda essa matemática na teoria da relatividade, que fala massa e a velocidade de luz quadrado, né? Que nos deixa essa errônea percepção que nós temos que extrair energia da matéria, que é algo sólido e duro. E a existência universal exatamente é formada ao contrário. Tudo que se manifesta da energia de uma forma harmônica e geométrica, colocada pelo grande arquiteto do universo. Muito bom. Boris, eu passaria a tarde com você aqui, conversando sobre esse tema, se os nossos internautas querem saber mais alguma coisa. Bom, existem palestras gravadas, algo que hoje nós falamos. Você tem um canal no YouTube? Ainda não colocamos no público, porém existe meu canal no YouTube, existe a página no Facebook que é do Instituto Nikola Tesla Institute, e existe... Vai estar aqui embaixo direitinho na descrição. Website tesla.org.br. Eu tenho mais um recado, por favor, para jovens do Brasil. Eu andei o Brasil inteiro, nós criamos um movimento imenso, são milhares de pessoas que acompanham isso. E depois de todas essas palestras e cursos, eu percebi que os jovens fazem TCC, estão transmitindo energia alimentar celulares, porém, no momento eles entenderam e tiveram muito mais consciência, até começaram a puxar os professores assim para a roupa, falando: espera aí, mas vocês nos não contaram tudo isso na escola. Os professores não contaram tudo isso na escola. Tá legal, então. Ô, Boris, muito obrigado. Eu tive uma satisfação muito grande poder estar convivendo com você nesse encontro aqui em Curitiba. O Boris é uma pessoa extremamente bem-humorada, é um jovem altruísta, uma pessoa assim muito motivada pelo estudo, e é uma pessoa muito motivadora.
ela é uma pessoa inspiradora. Então eu estou trazendo isso para vocês aqui, que eu tenho uma audiência muito especializada, né? São os meus alunos, as pessoas com quem eu compartilho esses conhecimentos, e sempre tenho o compromisso de levar a eles uma fala, uma entrevista, um tema que os faça ir para o próximo, para que eles se sintam motivados a puxar. Escuta, você não me contou isso na escola. Porém, essa parte educacional, que não se trata exatamente do desenvolvimento tecnológico, mas de capacitação, nós vamos continuar com fundação de uma faculdade, chama-se Faculdade Trilógica, que é fundada no ano passado, foi reconhecida pelo Ministério da Educação, onde terá uma parte de capítulo no curso de graduação da gestão do meio ambiente da Nova Física. A faculdade encontra-se em Minas Gerais, na cidade de Cambuquira. Tá, ó. Eu vou lá te visitar. Tá bom? Boris, muito obrigado. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.